E aí, meu amigo e minha amiga cartoleira, como estão vocês? Aqui quem tá falando Gustavo, o GSS Games na parada com vocês. E galera, tô aqui hoje, 13ª rodada do nosso queridíssimo Cartola FC, pra trazer pra vocês a nossa escalação principal focada em pontuação, galera. O vídeo tá saindo bem cedinho hoje, porque, como vocês sabem, essa rodada vai ser de meio de semana, ou seja, já vai ter jogo quarto, ou seja, nós vamos ter que fazer vários vídeos em pouquíssimo tempo. Então, tô lançando esse pela manhã. Se você já estiver vendo esse vídeo um pouco mais tarde, já 7 horas da noite dessa terça, ainda vai sair o nosso time de 100, 110, 120, 130 e 140 cartoletas. E amanhã, se ocorrer alguma modificação nesse time, a gente ainda vai fazer nosso time definitivo e um time com apostas. Por isso que eu sempre digo que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, porque aqui é o canal mais completo de Cartola FC para ajudar você a mitar em todas as rodadas possíveis. Também vamos falar como foi nosso desempenho na nossa 12ª rodada. Tranquilo? Então, sem mais delongas, solta a vinheta e vamos pro vídeo. Agora o bicho vai pegar! Vai pegar você! Tá de bobeira! Voltando aqui, galera, primeiramente, antes de mostrar direto a nossa escalação, vamos falar como fomos nessa 12ª rodada, onde pontuamos apenas 45,25, um pouco acima da média dos cartoleiros. O nosso patrimônio subiu um pouco, mas o nosso patrimônio já está bem saudável, acima de 180 cartoletas. O nosso maior pontuador foi o Thiago Neves e a grande decepção foi o Edilson, que perdeu pênalti. E o Grêmio, galera, com certeza foi a grande decepção da rodada. Vários jogadores que eram grandes perspectivas, como Luan, Lucas Barrios, entre outros, acabaram decepcionando bastante nas suas pontuações, além de os atacantes convencionais não terem feito muitos gols, o Avaí fazendo 2 gols, jogadores não tão conhecidos, e onde teve muito gol eram confrontos complicados que poucas pessoas colocaram jogadores, como foi o caso do Copete pelo Santos. Porém, vamos levantar a cabeça e pensar nessa 13ª rodada, porque a gente é que nem capitão de artilharia, tem que mirar pra frente, mira pra frente, atira pra frente, o que passou, passou, e vamos pra nossa escalação. Escalação nossa que começa logo com Aranha, galera. Essa rodada ela é um pouco particular, porque eu acho que ela tem muitos jogos complicados e não tem nenhum jogo que você vê uma chance grande de SG assim. Você poderia até dizer o São Paulo, porém o São Paulo vive uma fase muito ruim, tá entrando Dorival Júnior, uma troca de técnico, não é uma garantia certeira que o São Paulo vá conseguir esse SG. Então, por que eu estou colocando o Aranha, galera? Porque entre as opções de goleiro que eu vi, o Aranha é um jogador bem equilibrado, 15 gols sofridos, 19 defesas difíceis. O scout dele é um pouco irregular. No começo era bem regular, depois foi 2 negativas, 2 altas, 1 negativa, uma boa, outra mediana. Porém é um goleiro que eu acho que nessa rodada, pegando o Bahia, que é um time que mostra um futebol interessante. O Bahia é bem envolvente, tem um ataque poderoso, tem uma quantidade grande de finalização. Porém, o jogo é contra a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, onde ela se mostra muito forte. A fase da Ponte não é tão boa, porém, os 2 últimos jogos dela em casa foi uma vitória e um empate. Eu vejo grande perspectiva do Aranha fazer uma boa pontuação nessa rodada nas defesas difíceis. E entre as opções de goleiro que eu vi, tinha o Cássio, tinha muito jogo de clássico, tinha o Vanderlei, mas pegava o Atlético Mineiro. Eu optei pelo Aranha, pela melhor segurança que eu vejo nessa rodada. Muita gente deve estar também se perguntando, Gustavo, o Renan Ribeiro. Galera, eu nem indico tanto o Renan Ribeiro, nem o Wilson, porque são opções que vocês podem estar pensando. O Renan Ribeiro, por um fator, a instabilidade do São Paulo, é muito complicado você definir. Claro, se você tiver poucas cartoletas, ele é uma muito válida. E o Wilson, galera, é pelo seguinte: o Avaí não é um time que finaliza muito, porém tem um grau de efetividade nos seus gols extremamente alto. Isso é extremamente ruim para os goleiros. É muito melhor você jogar contra um Bahia, que é um time que finaliza muito e dá chance do goleiro fazer defesas difíceis, do que aquele que dá 1 ou 2 chutes e você fica dependente de sofrer um gol e pontuar menos 2 e acabou-se. Tranquilo? Então, Aranha é nosso goleiro. Na lateral nós vamos de Júnior Tavares. Apesar de eu ter dito que o São Paulo não é tão favorito assim, ele tem um grande grau de favoritismo, porém o favoritismo não é tão gigantesco pelo lado do São Paulo, principalmente pela fase. Ambos nos últimos 5 jogos são 4 derrotas e 1 empate.
O Júnior Tavares é um jogador que mantém uma certa regularidade, é um jogador que em roubada de bola se equilibra em relação ao número de faltas cometidas, tem uma quantidade de apoio relativamente boa pelo lado São Paulino e é um jogador que eu vejo uma grande perspectiva de fazer uma boa pontuação, visto que eu vejo o São Paulo ganhando esse jogo até de uma maneira um pouco convincente para não ficar amargando tanto aquela zona do rebaixamento. Ao lado dele nós vamos escalar o Capa, galera, que é uma opção um pouco alternativa, pouca gente deve estar pensando, muita gente deve estar pensando em colocar o Nino Paraíba, que é uma opção totalmente válida da Ponte Preta. Porém, porque eu estou escalando o Capa, galera. O Capa é um jogador que eu achei interessantíssimo. Primeiro, os scouts de pontuação do Capa são extraordinários. É um jogador que ainda não negativou na competição, apesar do Avaí mostrar uma campanha muito frágil, claro, com melhora nessas últimas rodadas. 23 roubadas de bola, apenas 13 faltas cometidas, é quase o dobro. Eu vejo também o Capa, um jogador que apoia bastante pelo lado do Avaí, apoia muito, é um dos jogadores que mais apoia, ou seja, tem uma perspectiva boa de assistência e de gols. Infelizmente esses números acabam não sendo tão altos pelo próprio desempenho do Avaí, que é muito abaixo da média. Porém, se a gente for vendo, ele é muito regular, tem uma perspectiva muito boa. O jogo é em casa, o Coritiba não vem bem. O Coritiba vem de 3 derrotas, 2 empates. Tá muito diferente daquele Coritiba que estava no começo da competição, galgando vários bons resultados. Por isso nós vamos de Capa na lateral. Zaga, nós vamos de Marlon, galera. Um zagueiro extremamente irregular. Das últimas 6 pontuações dele, galera, somente pontuações boas. Isso que muitas dessas pontuações a Ponte já estava perdendo o SG, porque nessas últimas rodadas ela saiu caindo um pouquinho. Porém, mesmo assim, o Marlon continua mantendo boa regularidade. 17 roubadas de bola, apenas 6 faltas cometidas, é quase o triplo. É um jogador que já tem 5 SGs, ou seja, é um jogador que tem uma média de 4.67 e não depende tanto de SG. Como vocês podem ver, eu estou escolhendo jogadores que têm médias boas, ou seja, jogadores que têm uma certa regularidade nas suas pontuações e todos com 12 jogos jogados. Isso quer dizer que já é uma média um pouco realista. Você também não vai pegar uma média de um jogador que jogou apenas 3 ou 4 jogos, porque está muito alto, e dizer que ele é um mito. Esses sim são jogadores bem regulares e eu vejo como uma boa opção, mesmo porque a Ponte Preta jogando em casa mostra um desempenho muito superior, como eu já havia dito em relação ao próprio Aranha. Nosso outro zagueiro será Reginaldo, outro zagueiro extremamente regular, dobro de roubada de bola em relação ao número de faltas cometidas. Apesar de só ter um SG, a média dele é muito boa. É um jogador que, menos o Fluminense levando uma quantidade grande de gols, é uma defesa muito fragilizada do Fluminense. O Fluminense já sofreu 20 gols na competição. O Reginaldo acaba não sofrendo tanto com esse revés. É um jogador que também vai muito à frente para tentar cabeceio, pode deixar seu golzinho. É um jogo clássico, é um jogo amarrado. Porém, eu vejo uma grande perspectiva também de roubada de bola por esse fator mesmo. Muitas vezes o Botafogo vai tentar infringir um pouco seu jogo. Eu vejo um jogo onde o Fluminense impõe o seu ritmo, porque é um time mais ofensivo. O Botafogo vai jogar nos contra-ataques e o Reginaldo pode ser esse grande balanço defensivo de roubada de bola que temos aqui. Defesa fechada. Agora vamos subir para o nosso meio de campo, que já começa com Richelli, galera. Eu estou escolhendo algumas opções não tão tradicionais, galera, tipo o Capa, o Marlon, o Richelli, porque eu comecei a ver, galera, que eu tava também escalando muito medalhão, que não tava pegando e tava esquecendo alguns jogadores que têm uma regularidade muito boa e estão em confrontos favoráveis, como é o caso do Richelli pelo Sport. O Sport vem de 3 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, fez um belo resultado na Sul-Americana, ganhou o Campeonato Pernambucano, que só foi ser resolvido há pouco tempo. As últimas pontuações do Richelli são extremamente regulares. É um jogador que em roubada de bola é muito importante em relação ao número de faltas cometidas, dá todo um balanço defensivo e ofensivo para o Sport, porque ele faz uma transição de um toque um pouco mais refinado. É um jogador que também muitas vezes se apresenta na cabeça da grande área para fazer alguma chegada um pouco mais incisiva. Tem uma média muito boa de 4.45. Eu vejo grande perspectiva de boa pontuação, principalmente pelo fato de a Chape tá caindo muito a produção dela. A Chape já está quase para beirar a zona do rebaixamento. Um time que no começo da competição, junto com o Corinthians e o Cruzeiro, estavam ali brigando na ponta de cima da tabela. Uma despencada simplesmente absurda da Chapecoense, que também
Grêmio agora tá sem Wagner Mancini, vivendo altos graus de turbulência, enquanto o Sport com Vanderlei Luxemburgo deu uma regularizada legal. Depois vamos ao lado dele colocar Thiago Neves, galera, que tá fazendo gol quase todos os jogos. O Atlético Paranaense vem de uma péssima situação, onde o Eduardo Batista saiu, Carlos Alberto rescindiu o contrato e Paulo Autuori, por os dirigentes terem demitido o Eduardo Batista, acabou pedindo demissão. Um time que vai vivendo muito atribulado, e o Cruzeiro deu uma respiradinha melhor depois de uma derrota no Clássico contra o Atlético Mineiro, conseguiu uma vitória contra o Palmeiras importante. Thiago Neves está metendo gols em quase todos os jogos, vejo grande perspectiva de ele fazer um belo resultado e uma bela pontuação também. Está sendo um jogador muito voluntarioso nos jogos, e eu vejo grande perspectiva de boa pontuação, mesmo o jogo sendo fora de casa na Arena da Baixada, principalmente pelo fator interno do Atlético Paranaense, que está em frangalhos. Vai ter que tocar técnico rápido, vai um terceiro, um auxiliar do Atlético Paranaense dirigir esse jogo. Querendo ou não, isso cria um certo clima de estabilidade que o Thiago Neves pode aproveitar perfeitamente, sendo um jogador experiente como é. E para finalizar o nosso meio de campo, vou colocar o Diego. Um jogo iradíssimo, Flamengo e Grêmio, vice-líder contra o terceiro colocado. Um jogo entre o Grêmio, que no meu ponto de vista tem um melhor futebol entre todos do campeonato, ainda vejo assim. O Corinthians eu acredito ser o mais incisivo e decisivo, porém o Grêmio é o que joga um futebol mais bonito, um jogador mais forte. E o Flamengo mostrando que na sua casa, na sua nova casa, é simplesmente imbatível, ganhando quase todos os jogos, depois de uma vitória pesada contra o Vasco em São Januário, depois de muitos anos sem vencer o Gigante da Colina na sua casa. O Diego é um jogador extremamente importante que faz parte desse balanço do Flamengo de subida, principalmente também a chegada do Everton Ribeiro, que se encaixou muito bem, tem uma média muito alta. O Grêmio é um time que sofre muitos gols também, apesar de ser o melhor ataque da competição, já sofreu 14 gols, ou seja, perspectiva de gols pelo lado do Flamengo, provavelmente eu acredito que será um jogo de gols, provavelmente acima até de 3 gols, principalmente pelo fator de o Grêmio ser um time que joga e deixa jogar, e o Flamengo também não fica muito atrás, um time extremamente técnico. Meio de campo, galera, fechado. Vamos pro nosso ataque. Nosso primeiro atacante é o Luca, galera. Eu acho que é uma opção quase unânime nessa rodada, principalmente pelo Bahia ser um time que corriqueiramente sofre gols, galera. O Bahia, apesar de mostrar um belo futebol, sofre muitos gols. O Luca é um jogador muito incisivo, tem uma quantidade razoável de finalização, um agregado de 25, que dá mais de 2 finalizações por jogo. Já tem uma assistência, 7 gols, 13 faltas cometidas, uma média de quase uma por jogo. Não é um fator tão negativo, porque como ele é atacante, isso acaba sendo compensado. E os scouts do Luca é simplesmente extraordinário. Ele só não está sendo mais lembrado nesse campeonato brasileiro, porque o Henrique Dourado marca gol de toda maneira, e o Luan simplesmente é um grande mito, que até a rodada passada tinha uma média de 10. Então, Luca, ao lado dele nós vamos colocar Luca Prato, que não está vindo numa grande fase. Rodada passada perdeu até pênalti, porém o jogo é contra o Atlético Goianiense, o lanterna da competição. Você tem que colocar um atacante do São Paulo, e nenhum melhor do que Lucas Prato. Perspectiva grande que ele faça gols. Ele tem uma quantidade muito alta de finalização, de 36 no agregado, 33 finalizações e 3 gols, ou seja, uma média de 3 finalizações por jogo, é uma média muito boa. Perspectiva boa de pontuação para ele também, até para quem quer valorizar ele vai ser excelente. E para finalizar nós vamos botar André Balada, que vai pegar a Chapecoense que já sofreu até agora na competição 23 gols, empatado com o Vasco, são as piores defesas da competição. Pegando o Sport, que vem muito bem. O André é o centroavante do time, sempre tem boas perspectivas de fazer uma mitagem. Claro, ele vem até de uma média legal para um centroavante que não está fazendo gols, continuando mantendo a regularidade, porém quando ele faz os golzinhos é 26.30, e eu acho que esse jogo é ideal para ele fazer os golzinhos, o famoso André Balada. E de técnico eu vou colocar Vanderlei Luxemburgo, porque vejo um grande favoritismo do Leão da Ilha contra a Chapecoense. O nosso time está custando 154.47 cartoletas. Eu vou botar rapidinho no campinho para quem
prefere ver no final como é que ficou o esquema bem direitinho. Ficou no gol Aranha, lateral Júnior Tavares e Capa, zaga Marlon e Reginaldo, meio campo Richelli, Thiago Neves e Diego, ataque ficou Lucas Prato, André, técnico Vanderlei Luxemburgo, time de 154.47 cartoletas. Sempre lembrando pra você que assistiu o vídeo até aqui ainda não papou com like pra dar aquela força, se inscreve no canal também se gostou do conteúdo. Mais tarde ainda vai sair nosso time de 100 até 140 cartoletas para valorização. Se você já estiver vendo esse vídeo mais tarde, na descrição do vídeo vai ter o linkzinho para você, e qualquer modificação que ocorrer nesse time definitivo que vai sair quarta-feira, tranquilo? Então foi isso, galera, rumo à mitagem, um abraço a todos, rumo à mitagem e valeu!